Olá, família, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Hoje foi um dia difícil. Hoje foi o dia que nós estivemos no velório do nosso irmão Eduardo Rigatti, esposo da nossa amada Ligiane Rigatti. E apesar do cansaço físico, psicológico, emocional, eu tô pedindo forças a Deus para eu estar aqui para gravar essa mensagem, porque mexeu muito comigo toda essa situação, né, que a gente tá vivendo com eles. E alguns dias atrás nós tivemos, né, a notícia de que o americano Charlie Kirk também faleceu, tão jovem, tão novo, né, deixando a sua esposa, deixando seus 2 filhos. E logo depois, a notícia que o nosso irmão Eduardo também se foi e também deixa a sua esposa com os seus 2 filhos. E é impossível uma pessoa que tenha um coração e que tem o mínimo de compaixão, né, de sentir a dor do outro, e não tem como não se colocar no lugar dessas 2 esposas que perderam os seus maridos tão jovens, tão novos, e que na nossa cabeça a gente imagina que eles ainda tinham tantas coisas para viver, mas nós cremos em Deus, no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que Ele é perfeito e que Ele nunca erra. Nós não achamos isso ocasionalmente. Nós cremos nessa verdade, que Deus é perfeito e que por mais difícil que seja, Ele tem um propósito para todas as coisas. Mas algo que ficou, algumas coisas que ficaram cravadas assim comigo esses últimos dias, e principalmente hoje, é que a nossa fé, a nossa fé em Cristo Jesus. Através da nossa fé em Cristo Jesus, nós temos a convicção de que esses homens, eles estão agora nos braços de Deus, porque esses 2 homens eram homens tementes ao Senhor, eram homens que estavam no caminho de Jesus, que estavam firmes na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso, através da fé em Jesus, eles receberam a salvação e a vida eterna. E é isso que nos traz esperança, porque olhar para as circunstâncias é difícil, olhar para as crianças que ficaram, para as mães, para as esposas que ficaram, mas saber que eles estão salvos, que eles estão nos braços do nosso Pai, do nosso amado Jesus Cristo, isso nos conforta, é isso que nos traz esperança. E nós que ficamos, nós devemos pregar o Evangelho de Cristo, para que as pessoas conheçam a verdade, para que as pessoas saibam que não é pelas obras que nós seremos salvos, que não é pelas coisas dessa terra, é pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo. Não importa se você se acha bonzinho, boazinha, mas você não confessou Jesus Cristo, você não crê em Jesus Cristo, ou você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, ou você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não há salvação. A palavra de Deus é clara, apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. É somente através dele, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, e somente por ele. Não há reencarnação, não há uma próxima vida, não há uma próxima chance. Nós precisamos viver a vida hoje, agora, e nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus hoje e agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Edu era novo, Charlie Kirk era novo, eles saíram de casa e eles não voltaram. Nós não sabemos a nossa hora, mas nós sabemos que quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós temos a salvação nele. Não tem outra chance, tá? A palavra é clara. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Não tem outra chance, não tem karma, não tem próxima chance, não tem outra. É essa. Nós não iremos reencarnar. Nós não iremos reencarnar, não há reencarnação. Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia. Ele não ressuscitou, ele estava morto, ele morreu na cruz do Calvário. Depois de 3 dias, Deus ressuscitou Jesus Cristo. E hoje ele está vivo. E nós temos a esperança da vida eterna através da morte de Jesus Cristo. Mas nós não iremos reencarnar, apenas uma morte. E após essa morte, o juízo. Ou teremos a morte eterna, que é arder no fogo do inferno por toda a eternidade, ou veremos a face de Deus por toda a eternidade. Essa é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. Que essas 2 pessoas, elas estão com Jesus agora. E isso nos traz alívio, conforto e esperança. E a outra mensagem que a Ligia falou no final, no momento em que nós estávamos indo embora, ela disse: amem os seus maridos, demonstrem amor a eles. E é isso que nós devemos fazer. Orar pelos nossos maridos, honrá-los, cuidá-los, respeitá-los, encorajá-los, amá-los e amá-los. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que eles poderão partir. A hora que Deus chama. Ele dá a vida, Deus é aquele que dá a vida e Deus é aquele que tira. E nós não podemos questionar, nós não podemos reclamar, nós apenas o adoramos, nós apenas o louvamos. Nós podemos chorar, mas tendo a convicção de que o nosso Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Então que nós possamos fazer hoje aquilo que nos cabe, amar, perdoar, viver em paz. Tantas pessoas brigadas, tantos familiares, amigos, irmãos, pais, filhos. Não, a gente não pode viver assim. Nós precisamos amar de todo o coração. E assim como o Charlie Kirk disse que quando ele morresse, ele queria ser conhecido pela coragem e pela fé dele. Quando eu morrer, eu quero ser conhecida pela minha fé em Jesus Cristo. E por amar. Amar sem medidas, amar abundantemente. Amar não só aqueles que merecem, mas aqueles que também não merecem, no meu conceito. Amar como Jesus amou, amar como Jesus ama. Que a paz de Deus possa nos consolar e possa consolar essas viúvas, essas crianças, esses filhos. Em nome de Jesus. Um grande beijo no coração de vocês.